Sejam bem-vindos à Frequência 8-Bit, eu sou J Neto. Ricardo Lopes. Fernando Barbosa. Daniel Galese. E é isso aí, senta aí, aperta o start que eu... Vídeo, mais um acontecimento, vamos falar um pouco sobre cultura pop, tecnologia, essas coisas que a gente tanto gosta. E hoje o Fernando vai trazer para nós aí um assunto pra gente discutir, né, Fê? É isso aí. Queria trazer aqui na pauta os novos processadores Ryzen 6000. Teve o pessoal, na verdade um canal no YouTube chamado AMD APU Gaming. É um canal que só faz testes com APUs de Ryzen, né? E eles trouxeram alguns testes muito impressionantes. Eles fizeram os testes com o AMD Ryzen 7 6800H. Esse é um Ryzen 7 de notebook, rodando um Cyberpunk 2077 a 40 FPS. Ou seja, é um notebook sem uma placa gráfica dedicada, né? É uma APU, rodando o Cyberpunk 2077 no Full HD, qualidade baixa, porém em 40 FPS. Com isso, fizeram outros testes, God of War também na resolução média, no Full HD 40 FPS, The Witcher na mesma resolução. O maior diferencial dos processadores desse lançamento é a combinação dos núcleos Zen 3 Plus, né, que é a nova geração de processador, da arquitetura de processadores AMD, mais a tecnologia RDNA 2, que são da mesma arquitetura dos consoles PlayStation 5 e Xbox Series X. Queria saber a opinião de vocês aí sobre o futuro, né, dessas novas tendências de APU, se a gente vai ter ainda placas gráficas de entrada, se vale a pena ter uma placa gráfica de entrada, né, ou não, já seguir com uma 3090 Ti. Você falou aí de placa de entrada, né? Eu acho que tem algumas questões com relação à placa de entrada que a gente precisa, né, colocar em pauta. A primeira, a placa de entrada, ela sempre teve a premissa de ser uma placa de custo menor que já tivesse aí uma tecnologia mais atualizada, mais avançada, né? A exemplo da série 10, por exemplo, né, eu tenho a 1060 de 6 gigas e, tipo, é a placa mais popular do mercado. No Steam, até ano passado, pelo menos, era cerca de 80% da Steam tinha essa placa. Por quê? Era uma placa extremamente poderosa em relação à geração anterior, que era a série 900. Ela detonava a 980, que era a top de linha. Então, você tinha uma placa com um custo baixo e com um processamento poderosíssimo, né? O problema é que, ultimamente, o que tem acontecido? Com o fato da mineração, né, da questão das criptomoedas, a gente acabou... as placas de vídeo acabaram mudando o foco, né? Tipo, criou-se um novo mercado para a placa de vídeo que gerou muita escassez. E isso que faz o quê? Faz o cara que joga mesmo, o gamer, né? O cara que investe em peça de computador, né? Principalmente placa de vídeo para jogos. Esse cara hoje ele tá, assim, prejudicado em relação a essa mudança de mercado que aconteceu nos últimos anos. O que ajuda? A litografia, né? Quanto menor, né, a litografia, você vai conseguindo comprimir mais coisa no mesmo espaço. Isso está trazendo para nós APUs poderosíssimas, né? Essa daí é um exemplo claro. A nova geração, se eu não me engano, da Intel também, eu esqueci o nome, Iris Z, alguma coisa assim. Isso, a Iris Z, que é a última geração de placas integradas da Intel, também são maravilhosas. O meu sobrinho, ele tem um processador de 11ª geração e a placa dele, que era uma 970, deu pau. Sim, ele não perdeu nada. A única coisa que precisa ter, memória RAM de boa frequência
e bastante quantidade para quê? Para que você consiga dedicar uma boa parte da sua memória RAM sem perder no seu computador, né? No processamento do seu computador. Quanto a isso, eu acho que assim, realmente pode ser que placas de entrada, como o que a gente vê no mercado hoje, que está super popular, GT 1030, GTX 750, essas placas vão acabar. E aí a gente vai ficar nas placas de entrada, intermediária e top de linha das gerações, né, atuais aí, com RTX e tudo mais. Pode fazer uma. Pergunta, quantos anos tem seu sobrinho? 18, 19, Ah, 20. então já tá velho. Acho que é isso aí mesmo. Nossa, esqueci, peraí. Tem 20. Posso fazer referência a um canal? Pode. Acho que pode. Na verdade, até o pessoal da Adrenalina fez um vídeo para as pessoas que têm um processador com APU. Então, é muito bacana você aí que tem uma APU e quer ter um melhor desempenho, dá um pulinho lá no vídeo deles e eles explicam, se eu não me engano, 4 dicas para vocês ter uma performance de até 170% na sua jogatina. Então, corre lá, vale a pena. Ô, Fernando, você citou a Adrenaline, mas na verdade essas informações que eu tenho, né, são baseadas nos vídeos que eu assisto deles, né? Não só deles, como do Lock Gamer, né? São ótimos canais para você ficar inteirado com relação a desempenho e a notícias do mundo de tecnologia também, entendeu? É que eles vão um pouco mais fundo, né? Tipo, eles estão um pouco mais detalhista, né? A gente está aqui no nível de quem só usufrui Casual. só usufrui do produto. Eles não, eles entendem um pouco mais, eles entendem um pouco mais do que está dentro do produto, né? Da construção e tudo mais. Então, se você quiser um nível um pouco mais de detalhe, é esses canais que você tem que acompanhar. Agora, se quiser entender só de mercado, o que pode afetar no nosso mundo, continua com a gente aqui. Eu acho excepcional esse lance de evolução tecnológica a partir para um APU suprir a necessidade de uma placa de vídeo. Eu acredito que isso num futuro muito próximo, né, venha acontecer e até, sei lá, extinguir as placas de vídeo do nosso computador. Por quê? Porque com esse lance da mineração, como o João havia dito, né, placa de vídeo se tornou um negócio muito complicado de se ter, né? É muito caro para se ter. Então, com as APUs aí cada vez mais potentes e cada vez melhores no quesito gráfico, né? Sem você precisar colocar uma placa gráfica no seu computador, eu acredito que as próprias produtoras das placas de vídeo vão ter que tomar uma atitude, né? Ou eles vão separar as placas criadas para os mineradores e as placas criadas para o gamer, para não perder mercado, ou eles vão acabar perdendo para as APU e vida que segue. Eles só focam no público dele de mineradores. Mas aí Olha, eu levanto uma questão para vocês. Como que eles conseguiriam distinguir as placas? Porque assim, na minha cabeça, uma pergunta meio idiota, mas que pode existir. A gente vai ter duas placas distintas, uma para jogo e uma para mineração. Só que, até onde me consta, a placa de mineração a mineração funciona tanto com a placa para o jogo, quanto a placa exclusiva para mineração. Se a placa da mineração começar a ficar muito cara, eles mais fácil tem a tendência eles correrem para a placa de jogo e voltarem a comprar delas para utilizar, não é? então, né? A Também. placa. Tem alguns modelos de placa de mineração que foram lançados, mas o que acontece mais é o seguinte, né? Eles não deixam muito claro essa intenção de fazer placa para mineração, né? Por quê? Porque pega mal com a clientela, né, com a imagem da empresa. E geralmente, quando os caras fazem placa de mineração, ela tem 2 núcleos de GPU, né? E ela não tem saída de vídeo. Então, o que os caras fazem? Eles condensam o máximo de coisa possível numa placa só e ela não tem saída de vídeo. Então, a única função dela é processamento. Então, eles reduzem o custo em algumas coisas, né? E focam em outras. A construção em si da placa muda muito, entendeu? Agora, se é viável, eu acho que não. Eu acho que não é viável para as empresas fazer placa para mineração exclusiva, porque depois que essa placa
perde morre, não morre, mas é que ela, sei lá, os caras têm que atualizar o setup de mineração deles, o que acontece? A placa não tem revenda, não vai para lugar nenhum. Uma placa que tem saída de vídeo que dá para usar para jogos, eles ainda conseguem revender elas no mercado para quem quiser comprar essa placa usada, né, sabendo, lógico, de todo o Depois de ter histórico sido dela. estragada. Mas é uma aposta, daí você joga o preço lá embaixo, quem comprar tá ciente, entendeu? Eu acho que ainda tem ali dá para fazer alguma coisa com relação a isso, sabe? Agora, que o Baia falou, né? O Ricardo falou a respeito de extinguir, né? Eu acho muito difícil porque o processamento, né? O que essas placas de vídeo conseguem fazer, né? Entregar de gráfico é muito difícil você colocar numa UPUzinha, assim, um negócio desse tamanho aqui, com dissipação de calor, memória RAM dedicada e tudo mais. É uma memória que sempre está à frente da memória atual para computador. Eles sempre estão, a memória de vídeo ela sempre está mais avançada, né? Então acaba dificultando. O que eu acho que é vantajoso, a gente vai conseguir em pouco tempo ter notebooks mais poderosos, né? E que consequentemente também consomem menos energia, né? Então, o notebook, ele é mais barato que um PC hoje, muito mais barato, né? E só que você perde em potência tudo, só que você ganha em mobilidade. Então, sabe, tá ficando agora, tá se criando uma possibilidade legal de se ter um notebook poderoso para gaming, tá ligado? Com uma placa legal. Só a única que ele vai precisar é o que eu falei lá anteriormente. Precisar de memória, muita memória. Para quê? Para que essa placa de vídeo integrada, né, ela não tire do processamento do computador, né? Ela não afete o processamento do computador, só isso. Na verdade, queria complementar aí o papo, que eu acredito que não vai deixar de existir placas ainda, né? Eu acho que tem um mercado muito grande, pessoas vão querer comprar placas. O problema também é relacionado ao que o Galese comentou ali. Quando que vai abaixar, né? Quando que a gente vai poder voltar ao normal? Minha opinião pessoal é que não vai ter volta para os preços normais. Na verdade, esse vai ser estabelecido o novo normal, né? Esses preços vão ser os novos normais, porque enquanto o pessoal tiver a possibilidade de minerar e tirar lucro disso, por mínimo que seja, é muito fácil, né? É muito atrativo. O que é a mineração? Você pega uma GPU, põe energia, deixa lá minerando com a internet e você não tem mais esforço físico. Então você literalmente está ganhando dinheiro só deixando a máquina trabalhar. Enquanto isso for rentável, né? Tiver criptomoeda valendo absurdos, e a energia compensar, eu acho que os preços não vão diminuir. Uma triste realidade. Na verdade, eu acho Isso vindo que de um colega nosso que ficou cuidando de uma fazenda de mineração, né? Tem um lance também, né? Como todos esses processos envolvendo criptomoeda ainda não foram passados para o governo, né? O governo ainda não ganha nada em cima. Acredito que quando se criar uma legislação onde se taxe os NFT, taxe as minerações e taxe tudo, talvez essa mineração já passe a ser um negócio algo inviável, entendeu? Mas, Pelo Baio, menos no Brasil. eu acredito que isso nunca vai acontecer vindo do estilo que é a moeda, no sentido de, principalmente, por exemplo, o Bitcoin, que é a principal moeda cripto que tem. Eu acredito de verdade que não existe uma maneira de taxar o Bitcoin Não. daqui para Calma. um bom tempo futuro. A questão não está em taxar o Bitcoin, mas, por exemplo, quando você tá no NFT da vida, né? Que você tem a moeda do jogo, que você transforma a moeda do jogo em real e ele cai na sua conta, essa ali dá pra transação para taxar. sua conta você consegue taxar, Ali dá pra taxar. entendeu? Exatamente. A gente teve jogos aí onde a galera tava ganhando 30, 40 mil reais, porra, 30 mil reais já é o valor anual que você precisa declarar como trabalhador comum, entendeu? Rendimentos tributáveis. Exatamente, o cara, porra, 30 mil reais num mês,
já bateu a cota e não tá sendo taxado, não tá declarando, não tá fazendo nada? Entendi. A verdade é uma mesmo só, assim, cara. a gente tá saindo um pouquinho do assunto, mas é que NFT tem a ver com a mineração, sim, mas não é o que mudaria os preços De dia pra noite. de GPUs, por exemplo, para a mineração, né? Para a mineração, o que A acontece? NFT ainda continua. O que acontece? Né? Quando você minera, você está validando operações dentro do sistema, né? Sim, E você recebe na moeda que você está validando, certo? Vamos supor, se eu estou validando em Ethereum, eu recebo em Ethereum. Uma hora eu vou ter que fazer a transformação do Ethereum na própria blockchain em Ethereum para real, ok? Se você quiser transformar essa moeda em moeda, vamos assim, física, né? Tipo, se você quiser realmente gastar esse dinheiro no seu país. Porque dá pra você ficar de eterno deixando esse dinheiro digital, tipo, de Ethereum para Bitcoin e etc e tal. Ele pode ficar só circulando lá. Aí beleza, não vai. Aí não tem como taxar, né? De certa forma. mas tem gente que já trabalha só com criptomoedas. Então, por exemplo, o Baia me fez um serviço, eu vou lá e transfiro para ele tantos Ethereums. Pronto, já não tem como recolher imposto sobre isso. Você Então, concorda comigo que uma hora, quando isso incomodar, porque vai incomodar, né? Uma hora quando isso incomodar, o governo vai atrás de taxar, independente do que seja. Não, ele pode Não, proibir. eu acho que ele vai querer Ele pode proibir, pronto, Não ele pode consegue, proibir no mano. país, ele pode proibir no país, né? O mercado de criptomoeda. Pronto. Igual a eu China, acho- foi proibido. eu acho que esse assunto, só esse assunto em si dá pra. De taxação de cripto e NFT, a gente pode fazer um parênteses e sair dele pra longe num outro vídeo. Mas, eu quero retomar uma coisa que foi citado, que é a questão dos preços das placas de vídeo. Na verdade, os preços estavam voltando, né? Eles estavam chegando a sinalizar uma normalidade. A gente está nesse preço hoje não é só por causa do mercado de cripto, não é só por causa da mineração, e sim porque a gente está vivendo, né, uma pandemia pesada que fudeu muito a economia global, e a gente está com uma escassez de chip que não está só afetando a placa de vídeo, está afetando o carro, está afetando o eletrodoméstico, tudo que precisa de chips para processamento está sendo afetado. E Vulgo aí, para silício. ajudar, né? Ainda para ajudar, Tá rolando um problema. a gente estava começando e aí um outro problema veio e pode agravar ainda mais essa crise. Enfim, né? Eu acho que esses preços que a gente tem hoje, eles são muito acima da média. Não é por causa do cripto, não é por causa da mineração. Eles podem voltar a ser acessíveis, né, num nível razoável, mas nunca vai ser o preço que foi um dia que eu achava caro, e hoje eu paro pra pensar, eu vejo quanto era barato uma porra de uma placa de vídeo, tá ligado? Porque, sinceramente, eu paguei na minha placa de vídeo em 2017 cerca de R$1.300 à vista, 1.400 juntando com o frete, né? E era uma placa poderosíssima. Na época, acho que a 1080, que entregava o dobro de produtividade, de potência, de performance, ela custava o dobro. Então ela custava papo de 2.600, 2.700, até, né, batendo até os 3K ali, né? Quando uma 1080 Ti passava um pouquinho. Você para pra pensar, era muito barato. Barato demais, bicho. Ai, que saudade. Mas vamos ficar Nossa só senhora. nisso. Vivia num tempo bom. Mas então, João, sabe por que eu faço uma reflexão de talvez que seja estabelecido o novo normal? Porque a gente também tem aquele ponto do seguinte. Cara, os preços, não decorrentes só da pandemia, de outras coisas também, começaram a vir subindo, e aí uma coisa juntou na outra e foi subindo, foi subindo, foi subindo. O problema é que subiu e o público continuou comprando. Então, Eu sabia que você ia vir com essa, cara. Isso aí não é verdade. Porque quem tá comprando é porque tá precisando. Ou tem muita grana. Essa é a verdade. mas tudo bem, Entendeu? João, só que continua comprando. Aí eu Mas e daí? Se você baixa o preço, é o preço dentro da realidade. O lucro ele não pode ser exorbitante, ele tem um nível certo. Tipo, se minha margem de lucro é 30%,
eu não vou deixar ela alta porque estão comprando. Se minha margem é 30% e o custo está baixando, o meu preço vai baixar. Por quê? Porque eu vou atingir mais pessoas, Tudo entendeu? bem, João. Acontece que isso aí hoje em dia, o mundo não tem muito desse pensamento, você tá ligado? Você acha, né? Eu sei que não é isso, João, porque eu Tá trabalhei bom. corporativo onde a gente tinha que importar muita coisa da China que tá cara pra um cacete, e aí para poder valer a pena a gente teve que subir pra porra os preços e continuou vendendo, e isso que é o problema. Mas você não vende porque o pessoal tá comprando, porque tem grana. A Exato, galera tá precisando, as coisas quebram, as coisas. mas por Mas isso, beleza. Mas aí que tá, você vai continuar no mercado que ele não vai ser atrativo porque o negócio é bom, e sim pela necessidade. E aí isso não funciona. Isso não funciona a longo prazo, entendeu? É então, só você parar a pensar. Quem compra por necessidade, isso, tá comprando porque tá precisando. Quem mas é por compra isso que porque eu tá falei que podendo seria comprar. estabelecido um novo normal. Mas é o que eu tô falando, os preços não vai voltar a ser aquilo lá que eu paguei um dia. Por exemplo, acho que eu peguei Não, a última geração de placa a um preço legal foi a série 2000, a RTX. É, eu acho que os preços vão estar ainda acima do que seria por conta. Aí vai ser, tipo assim, o dia que a gente conseguir eliminar a crise de chips, né? Se Deus quiser, um dia acontecer isso, eliminar a crise de chips por conta de todas as consequências da pandemia e tudo mais, né? O preço ele vai continuar inflacionado por conta da oferta e demanda. Aí, beleza. Aí isso aí é aceitável. Mas ele não vai. Esse preço que está hoje, em que você paga 5, 6 mil reais uma placa literalmente de entrada, né, da geração atual, esse preço ele não vai continuar porque ele não faz sentido. Entendeu? Eles estão vendendo muito menos do que eles poderiam, porque, primeiro, né, não tem tanta placa para ofertar. Você não tem placa de vídeo no mercado. As poucas que aparecem, quem compra é muito rápido, elas se esgotam. Não é porque vende muito, é porque tem muito pouca placa, entendeu? E aí, assim, além de estar difícil de achar placa de vídeo, conforme os preços forem baixando, os caras vão conseguir ter tipo, mais oferta, normal, né? É oferta e demanda, eu entendo. Mas eu não acredito, eu não vejo essa questão, o preço tá alto, estão comprando, vamos manter assim. Isso não se mantém, não se sustenta, entendeu? eu acredito que se sustente de verdade. Tudo bem, opiniões diferentes, tá tudo certo, mas o tempo Eu vai acredito, dizer. eu acredito que sustenta pelo fato de que, tipo, ainda mais parte de eletrônico é uma coisa que defasa muito rápido e não só como defasa muito rápido, aparece muita novidade. E agora que os caras entraram num período de escassez de eletroeletrônicos no geral, a gente ficou com o mercado bem debilitado. Você pega as placas de um pouquinho mais antigas em geração, ou elas não aguentam mais rodar porra nenhuma, ou elas já morreram. E é uma roda nova que está surgindo aí. Então eu acredito que, infelizmente, o novo normal vai ficar caro num bom tempo. Vai ser caro, mas eu não acho Bem que que vai aí ser. também tem a questão da defasagem de moeda, que também dá uma impactada bem grande no nosso poder de compra e tudo mais, que isso eu acho que se corrige depois daqui uns anos ainda, mas se corrige, mas não acho que chega a cair pra cacete, assim, tipo, pô, hoje vamos pegar aí na média, você paga 5 conto numa placa, eu não acho que esse preço volte pros 3 contos. Eu acho que volta. Não acho. Eu acho que volta Mas porque aí. se você olhar a curva de crescimento dos preços de placa de vídeo, olhando especificamente para placa de vídeo, porque o assunto é APU, GPU e placa de vídeo. Olhando exatamente esse gráfico, você vê que ele deu uma acendida, ele tá num nível muito alto, né, nos últimos 2 anos, porque, tipo, o preço normal, a média ele vinha só aqui, ó, aí ele fez assim, ó, pá, tá ligado? Então, se o preço normal tá aqui, ele não faz sentido ele ficar aqui em cima. Ele vai voltar. Pode ser que ele volte acima do preço antigo? Pode ser. É muito provável, eu acho que é o que vai acontecer. Mas eu não acho que ele vai ficar aqui. Eu acho que ele vai ficar, tipo, no meio termo daqui para baixo. Eu não Entendeu? acho que chega no meio Tudo termo. bem, Eu falo assim, eu São só visões diferentes, a gente vai. Vamos ver com o tempo quem que vai eu ter mais falo no razão. geral porque tudo isso, e eu falo assim, não só vendo a parte de eletroeletrônicos como placas ou eletrodomésticos no geral, mas preço de mercado. Eu já fiz uma análise em relação a outras coisas de utensílios dia a dia que subiu e foi sinalizado que como houve a subida, óbvio que sempre que sobe pra cacete tem uma queda em vendas, mas se as vendas mantêm
uma venda tipo normal para aquele valor novo de status, nunca retorna o que já tinha sido e nunca chegar nem perto num reajuste. Mas vamos torcer para que o meu cenário não seja correto, porque fica complicado. Mas eu acho que infelizmente a gente está entrando em vários novos normais aí que a gente ainda não tem ciência do que está. O Ricardo tem uma observação. Eu acredito que a gente está divagando demais também sobre o assunto aí. Não, eu acho que assim, não é nem devagar, é que o gancho do assunto, ele leva, Sim, né? sim. Ele pode levar, igual a gente foi, pro lado de cripto, pro lado... E essa questão de preços, ela tem muito ligação com a questão do mercado de processadores com gráfico integrado. Por quê? Porque é o ponto de decisão de quem está montando um computador hoje. Não só para jogo, mas para trabalho, para ter performance. Porque um gráfico integrado, né? Assim, vamos agora. O gráfico dedicado, né? Uma placa de vídeo, ela não é só para jogo. Ela diz muito sobre o seu trabalho. Se você trabalha com edição, com renderização de plantas ou de produtos, qualquer coisa assim que relaciona performance, a placa de vídeo ela faz sentido. Por quê? Porque ela tira do processador toda aquela necessidade de gerar o vídeo, né? E aí nisso você tem uma performance térmica, você tem várias questões, né? Então a gente acaba entrando específico numa coisa, né? Que a gente falou de placa de vídeo, por quê? Porque o nosso mundo é o que interessa pra gente. Mas isso vai muito além, por exemplo, do mundo corporativo. Para quem trabalha com criação, isso é muito relevante, né? E assim, Sim. você ter processadores que entregam performance, né? A um custo muito abaixo, né? Se você pegar um Ryzen 7 com vídeo integrado, pica das galáxias, ele vai custar, chutando assim, ele vai custar acho que na papo de 2,5 hoje, né? 2022, início do ano. 2,5 pau ele vai custar. E aí o que você vai fazer? Você vai investir numa memória top, com, né, bastante memória, com uma frequencinha legal ali. No todo, você vai gastar o preço de uma placa de vídeo atualmente. É isso que vai ser. Entendeu? Então, por isso que o assunto placa de vídeo ele vai longe, porque ele é muito rico, é muito amplo, né? E o Fê, ele trouxe um assunto que gera discussão. Né? É um parágrafo que gera um livro de discussão. É foda. E é isso. Eu acho que observações a mais, agora vai devagar, vão ser diferenças de opiniões. A gente não vai ter um ponto em comum, acho que né? Vai ter alguns pontos em comum, mas agora vai ficar muito baseado no que são as opiniões de cada um. E aí é assunto para podcast. A parte mais legal do vídeo vocês não fizeram. Queria que vocês Uau. brigassem, velho. Briguem, filha da... Briguem. A questão não é brigar. Xinguem, se matem. A questão é que a gente tem muita diferença de opinião, mas é assim mesmo, faz parte. Beleza? Da minha parte, fechou. Esse assunto vai mais longe, mas eu acho que por hoje tá bom. E depois a gente volta falando mais um pouco sobre isso. É isso aí. Esse foi o vídeo, essas foram as nossas opiniões. A gente tem muito mais a falar, mas a gente não vai falar porque a gente não quer ficar aqui um dia inteiro, né? Então, a gente se vê no próximo. Fica aí, ativa o sininho, dá o like para ajudar a gente e fica ligado que a frequência vai estar sempre por aqui, beleza? Muito obrigado, até a próxima e até mais. Boa. Falou!